Chegamos na lição de número 11 aqui da classe dos adultos desse segundo trimestre da CPAD em 2025, já quase finalizando o trimestre. Estamos trabalhando com vocês sobre um tema muito interessante que é o Evangelho de João, texto escrito e comentado pelo pastor Elienay Cabral. A aula de hoje, lição 11, que cai no dia 15 de junho, trabalha sobre a intercessão de Jesus pelos discípulos. Que aula extraordinária que vamos trabalhar juntos hoje com você. É importante você iniciar a sua aula pelas bases bíblicas que a própria lição já traz para você. A primeira delas é o textuário. Faça a leitura do textuário que se localiza em João 17:3. Leia também a verdade prática. É interessante você realizar a leitura da verdade prática. E a leitura bíblica em classe de hoje se localiza no Evangelho de João, capítulo 17, versículos 1 ao 3, depois versículos 11 ao 17. Leia esses textos, deixe Deus te usar na escola dominical e eu espero muito que Deus te abençoe através do ensino da palavra. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento, estou primeiro vice-presidente da Assembleia de Deus em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira. Boa sorte. Você que está chegando por aqui, aproveita e se inscreve no canal, passa a ser um dos nossos alunos, manda essa aula para alguém ou me segue, tanto aqui pelo YouTube, Spotify, TikTok, Instagram também, é só você colocar Janderson Nascimento EBD. Que Deus te abençoe e que essa aula seja bênção para o teu coração. A aula de hoje estaciona no Evangelho de João, capítulo 17. É fundamental que você abra a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 17, para observar o clímax dessa oração sacerdotal de Jesus. O próprio evangelista João traz essa oração como uma oração espetacular, especialmente lendo o versículo 26 desse texto. Vale a pena você fazer essa leitura também. Você vai descobrir aqui preciosidades, lições extraordinárias, princípios onde nós podemos retirar como essa oração nos fortalece, como essa oração nos ajuda a ter uma conectividade com o próprio Deus. Olhando para essa linguagem do texto, nós vamos encontrar aqui a supremacia de Jesus também nessa oração. Trata-se de uma oração intercessória que estamos trabalhando junto com vocês, uma intercessória de Cristo, pela sua hora final, e ele tem a consciência disso, sendo citado no capítulo 17, versículo 1. Lê esse versículo aí em sala de aula, tá? Você vai perceber que ele demonstra sua plena confiança no Pai, o seu pleno desejo em obedecer à vontade do Pai, e ele deixa claro também nessa oração que é chegada a sua hora. Quando nós observamos os versículos iniciais, então o que você vai fazer? Abra a sua Bíblia na aula, nesses versículos iniciais. João capítulo 17, versículos 1 ao 5. Faça isso, viu? E eu espero que Deus te use na palavra, entendendo essa questão junto com os teus alunos também. Você percebe que ele demonstra exatamente essa visão do momento da sua glorificação, do momento da sua morte, a sua morte que demonstra agora o propósito do próprio Deus. Nesses versículos, especialmente aqui, você descobre esse Cristo se entregando em oração e intercedendo por você. Já nos versículos seguintes, do versículo 6 ao 19, você percebe também dentro da palavra ele demonstrando o seu papel de mediador pastoral. O que é isso? Ele intercede por nós, ele intercede pelos discípulos, pelos próximos discípulos, pela igreja, no caso nós entramos aqui, e essa linguagem reflete, então, a sua comunhão entre o Pai, o Filho e o Pai, reflete, então, essa verdade da intercessão, onde Cristo tem esse papel de ser o nosso intercessor, especialmente o versículo 3 vai te demonstrar isso. Vai demonstrar aqui, nessa estrutura do capítulo 17, 3 movimentos teológicos significativos, então para tudo, pega um caderno e a caneta para fazer isso. Você vai encontrar 3 movimentos teológicos nessa oração. O primeiro deles é essa glorificação mútua do Pai. Jesus está glorificando o Pai pela sua obra, pelo seu projeto. Versículo 1 ao 5 do capítulo 17. Depois, em segundo lugar, você vai encontrar a intercessão por todos os discípulos presentes. Versículos 6 ao 19. Depois você vai ver a oração de Jesus em terceiro lugar
para aqueles que viriam a crer, no caso nós que somos igreja, versículos 20 ao 26. 3 movimentos nessa oração você encontra. A teologia pentecostal ela vai reconhecer de forma muito clara e especial, e nós entendemos isso, a centralidade do ministério de Jesus, a centralidade do Cristo, vinculada à obra do Espírito Santo também, que é prometido pelo próprio Jesus. Nós estudamos isso na aula passada, analisando o capítulo 14 e capítulo 16 com a promessa do Consolador. E é claro que nós vamos encontrar também Jesus orando pela nossa santificação. Capítulo 17, versículos 11 e 17, você encontra isso. E dentro do texto você vai perceber que essa oração transpassa os limites do tempo, da história, porque ela tem um propósito extraordinário dentro desse texto. Ao ponto de teólogos como o próprio Lutero, como o próprio Bengel, traçarem de forma muito específica que essa oração é a profundidade da missão de Jesus em cumprir o pleno amor de Deus. Olha que legal que nós vamos aprender hoje sobre a oração intercessória de Jesus. Eu espero que Deus fale com você. Aproveita e coloca aqui de onde você está me assistindo. Escreve o nome da tua cidade, do teu povoado, do local onde você me assiste, da tua igreja, onde você congrega. Eu vou ficar feliz em conhecer você por aqui. É um prazer te receber também. Se você é professor da classe dos adultos e quer poupar o teu tempo para preparar a tua aula, você já sabe. Você precisa conhecer o Facilita EBD. No Facilita EBD você encontra esses versículos que eu estou traçando aqui para você. Essa pesquisa que eu sempre faço um pouco diferente da lição para te dar uma ótica diferente, mais ampliada sobre o texto, onde eu anoto todos esses versículos, já vão aqui anotados para você. Você encontra também o PowerPoint, que vai dinamizar as tuas aulas, vai deixar a tua aula muito mais bonita e interessante também, e vai despertar a curiosidade dos teus alunos. Vale muito a pena. É uma assinatura trimestral. E você pode analisar a nossa proposta de uma forma bem simples. Tem um link na descrição desse vídeo, ou você pode acessar facilitaebd.com.br ou escanear esse QR Code que está aqui na tela. Fica à vontade para conhecer a nossa proposta trimestral e que Deus abençoe você. O primeiro ponto, então, desta aula, texto escrito e comentado pelo pastor Elenay Cabral, trabalha sobre a oração de Jesus e a sua glorificação. Lembra que no primeiro ponto você precisa ler uma passagem bíblica. Vou te dar uma dica. Peça um aluno para fazer a leitura porque vai dinamizar a tua aula. Leia João capítulo 17, do versículo 1 ao 5, vai te ajudar na ministração, tá? E é claro que agora no primeiro subtópico você vai trabalhar literalmente sobre a oração de Jesus. Essa oração do capítulo 17 do Evangelho de João. Neste primeiro subtópico, nós precisamos abordar o capítulo 17 do Evangelho de João. A dica que eu vou trazer para você é que você possa pegar a Bíblia e abrir em João 17 e já iniciar a partir da leitura do versículo 1, sobre essa oração sacerdotal de Jesus. Explicando essa oração, você vai trazer e descrever para os teus alunos que Jesus estava próximo à sua entrega à cruz. Mas antes disso, ele ora e intercede pela igreja, pelos seus discípulos, no caso, por você também. Essa oração é uma oração intercessória, então você precisa demonstrar isso para os teus alunos, descrevendo que Cristo está se preparando para ir rumo ao Calvário. A expressão é chegada a hora revela então o cumprimento do plano divino. Isso aqui é muito bonito, porque demonstra agora a plenitude do plano de Deus. Tem outros textos que vão confirmar isso. João 13:1, Gálatas capítulo 4, versículo 4 também. Ao entender essa perspectiva da sua glorificação, da esperança que nós experimentamos a partir dessa salvação na cruz do Calvário, Cristo então, ele vai vitorioso para o Calvário depois desse momento de oração. Tem algumas passagens que vão te fundamentar sobre isso também. Anota aí. João capítulo 12, versículos 23 e 24, Romanos capítulo 3, versículos 25 e 26. Pega esses textos que vão te ajudar também. A glorificação aqui mencionada implica, então, essa ideia do amor de Deus sendo já demonstrado mesmo antes da fundação do mundo. João 17, versículo 5, vai confirmar isso.
Isso demonstra para a gente, de forma muito especial, essa ação de Jesus em entender a supremacia desse propósito de Deus, do plano que o Pai elaborou. Olha para João 4:34 e João 8:29. Você vê ali a descrição do plano também. A teologia joanina, no caso a teologia de João, apresenta essa ideia da compreensão sobre a supremacia de Jesus. O termo Pai, por exemplo, ele vai aparecer 45 vezes no Evangelho de João. Todas as vezes Jesus está se referindo ao plano do Pai. Então anota aí, 45 vezes Jesus está se referindo ao propósito do Pai, ao plano do Pai. Esse termo vai ser demonstrado diversas vezes como base da sua missão. João 5:19 e 23, vale a pena você fazer essa leitura também. Aqui nós vamos perceber que a glorificação de Jesus depende do plano do Pai, depende do projeto do Pai. A glória de Cristo, o Cristo encarnado aqui, é algo extraordinário dentro desse texto. João 17:1 então revela exatamente esse ponto em que o Verbo é o nosso mediador, que Jesus é o nosso mediador. João 1:12 vale a pena você ler também, onde você vai encontrar essa supremacia de Jesus, se confirmando o contexto que Paulo escreveu aos irmãos da igreja de Filipos, capítulo 2, versículos 9 ao 11, falando sobre o propósito do Pai. E eu espero que Deus use você. O que tu tá achando sobre essa aula? Se você puder, me ajude também, comenta, deixa o like e envia essa aula para alguém. Agora, para dinamizar a tua ministração, vai aí na tua lição e vá para o final dessa aula, para a página 81. Na página 81, você vai utilizar em sala de aula exatamente a pergunta número 1 que está aí na lição, onde você pode estar lendo essa pergunta junto com os teus alunos e apresentando aí a resposta para dinamizar a tua ministração. Legal, né? E eu espero que Deus te abençoe. Agora nós vamos para o nosso segundo subtópico, que trabalha nesse primeiro ponto, sobre a oração de Jesus pela glorificação. Neste segundo subtópico, o que você vai fazer? João 17, versículo 3 agora. Vai para esse versículo, peça um aluno para fazer essa leitura. E aqui você vai perceber que as declarações de Jesus são totalmente cristocêntricas, sendo apresentadas nesse quarto evangelho, que demonstra agora o papel de Cristo como enviado do Pai. O versículo vai afirmar de forma muito clara, ó, a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviastes. Olha como esse texto é lindo, demonstrando agora esse papel central que Jesus tem nesse propósito desta crucificação, ou seja, da redenção de Jesus. Oséias capítulo 6, versículo 6. Então anota esse texto aí, tá? Oséias 6:6. Você vai perceber que no Antigo Testamento, Oséias fala sobre esse conhecimento de Deus. Também você vai perceber em João 1,18 essa plenitude de Cristo sendo revelada nesse ministério tão bonito através dessa oração. A supremacia de Cristo de fato é algo relevante porque ela nos empolga. Ela evidencia que Jesus Cristo ele é o único caminho que leva o homem ao Pai. João 14, versículo 6, nós já estudamos isso aqui com você. Ela vai evidenciar a identidade do Logos, que no caso é Jesus, esse Jesus encarnado, que tem a sua autoridade. Olha que coisa linda que temos aqui em João capítulo 5, versículos 23, Colossenses capítulo 1, versículo 15 ao 19. Essa declaração em demonstrar que Jesus fala que o Pai é o único Deus verdadeiro, demonstra agora essa visão que entendemos a respeito da própria Trindade, que o próprio Jesus também explica. O versículo também vai demonstrar essa ação de Cristo. Paulo explicando isso é interessante. Paulo, na verdade, ele diz o seguinte, ó, há muitos se chamam de deuses, mas para nós há somente um Deus, que no caso é o nosso Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 1 Coríntios, capítulo 8, versículos 5 ao 6, vale a pena você ler. A expressão agora em ser demonstrada e entendida a partir das Escrituras sobre a revelação de Jesus, ela é muito relevante. A vida eterna, ela é apresentada nesse texto como algo que glorifica o Pai, que demonstra a natureza divina de Jesus, nesse propósito da própria oração. Tem um texto que você pode ler também. Pega aí.
Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 3 ao 4. Vale a pena você observar esses textos em sala de aula para dinamizar a tua administração, tá? E se você conhece alguém que precisa muito assistir essa aula, pega esse vídeo, compartilha aí nos grupos de WhatsApp da tua igreja. Vamos caminhando, falando sobre Jesus também. Agora vamos para o terceiro subtópico. No terceiro subtópico do primeiro ponto, nós vamos trabalhar sobre outro termo. A mesma glória com o Pai. Chegamos então neste terceiro subtópico. Agora você vai pegar a Bíblia, João 17:5. Lê esse texto aí, tá? Você pode pedir um aluno para fazer essa leitura. O texto vai dizer o seguinte, ó. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto a ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Olha Jesus se declarando como Deus aqui, como parte da mesma essência, essa mesma afirmação do Logos, confirmado por João capítulo 1, versículos 1 ao 3. Olha que legal que você tem aqui dentro do texto, demonstrando a sua transcendência mesmo nesse plano terreno. Esse pedido da glorificação com o próprio Pai é demonstrada dentro do texto, apresentando aí a sua glorificação nesse modo sacrificial também, nesse sacrifício de Jesus, confirmado por Paulo. Filipenses capítulo 2, versículos 8 ao 9. Vamos para a palavra, tá? Vai mexendo na Bíblia aí em sala de aula. Lembra que é a escola bíblica dominical. Deus exaltou Jesus de sobremaneira. Isso aqui é lindo. Você pode ler esse texto, que deu a ele um nome acima de todo o nome. Olha para o texto também de Hebreus capítulo 5, versículos 8 e 9, onde você vai perceber Jesus nessa missão redentora sendo glorificado pelo Pai. A glorificação de Jesus também é confirmada pelo autor aos Hebreus. Lá em Hebreus capítulo 1, versículos 2 ao 4, vale a pena você ler, vale a pena você apresentar em sala de aula, onde você vai demonstrar que Jesus é o herdeiro de todas as coisas, junto à sua glorificação. Olha para João 17, agora volta para João 17, versículos 6 ao 24, onde você vai encontrar de forma muito específica Jesus intercedendo pelos discípulos, e ele intercede por algumas características. Vamos anotar essas características junto com vocês. Pega o caderno, a caneta para poder anotar. A primeira delas é a proteção espiritual. Jesus intercedeu para que os discípulos tivessem proteção espiritual. Versículo 11 ao 15 do capítulo 17 confirma isso. Depois Jesus intercedeu para que os discípulos buscassem e tivessem também a santificação pela verdade, que no caso é a palavra. João 17:17 vai ter esse versículo aí que vai te ajudar. Depois você vai ver Jesus intercedendo pela unidade como um reflexo dessa comunidade que é a igreja, né? Versículo 21 vai te ajudar a entender isso. Depois você vai ter Jesus orando pela sua glorificação, aí a futura união com esses crentes na eternidade, com ele. Versículo 24 do capítulo 17 confirma isso também. Olha como essas súplicas de Jesus demonstram de forma muito clara essa ação pastoral de Jesus na sua glorificação. Ele é o mediador. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, vai confirmar isso, revelando agora que ele é o nosso mediador junto ao Pai. João 17:6 confirma isso, apresentando a sua santificação. Observe, Jesus ele compartilha com seus discípulos alegria, santidade, missão e glória. Jesus ele vai compartilhar com a igreja alegria, santidade, olha, missão e a glória, demonstrando agora esse propósito para a missão. A oração sacerdotal de Jesus, então, ela demonstra agora esse Cristo que estabelece uma esperança futura a partir da sua supremacia, da sua ação como Deus. Gente, como isso é relevante. Como isso aqui vale até um glória a Deus. Se você pode, coloca o glória a Deus nessa aula aí e eu espero que Deus te abençoe. Agora, para dinamizar a tua aula, vai na lição, página 81, e utilize a pergunta de número 2. Você pode ler a pergunta junto com os teus alunos e a resposta já está na lição, vai te dinamizar aí em sala de aula, vai te dar uma dinâmica muito legal para você ministrar bem a tua aula para a glória de Deus. Agora, avance junto com os teus alunos para o segundo ponto da aula de hoje. E nesse segundo ponto, nós vamos trabalhar sobre a oração de Jesus de forma clara pelos discípulos. Vamos mergulhar nisso com você.
Neste segundo ponto da lição, vale a pena você ler também uma passagem bíblica. A passagem que você vai pedir um aluno para fazer a leitura está em Hebreus capítulo 4, versículos 14 ao 16. Faça isso, viu, gente boa? E o primeiro subtópico trabalha sobre essa intercessão pela proteção dos discípulos. Neste primeiro subtópico, vamos para a Bíblia. Abra em João capítulo 17, versículo 6, como proposta do próprio autor da lição, esse texto está lá. Você vai observar essa expressão da centralidade do Cristo, onde você percebe Jesus sendo apresentado aqui, ó. Manifestei o teu nome aos homens, de modo que o mundo me destes. Olha, que interessante. Esse texto traz uma declaração muito relevante sobre a própria supremacia de Jesus. O tema central do Evangelho de João é apresentar esse Jesus glorificado, esse Jesus que é Deus também, esse Jesus que é o próprio Filho de Deus. Olhe para o texto de João 1,18. O Deus unigênito que está no seio do Pai, esse deu a conhecer. É o próprio Jesus sendo revelado aqui. Essa manifestação também apresenta a identidade de Jesus na sua natureza, no seu caráter, na sua obra e em seu ministério. Observe, ele, amando os seus discípulos, ora por uma comunhão de forma muito especial. Os que o mundo me destes, revelando agora que esses discípulos pertenciam a ele. João 17, 2, João 17, 9, 11, 12 e 24, você percebe Jesus se entregando, mas ao mesmo tempo intercedendo, orando. E aqui você encontra algo interessante, onde esse Jesus intercede por sua igreja, pelos seus discípulos. João capítulo 6, 37 também confirma que todo aquele que o Pai me dá, virá a mim, revelando agora essa supremacia de Jesus em receber os seus discípulos. Aqui você encontra então uma ação poderosa daqueles que são escolhidos por Deus para essa ação. Não estou tratando aqui de uma teologia calvinista, não, mas eu estou falando da supremacia de Cristo, que em seu amor, e isso a teologia arminiana defende, ama a todos, compra a todos, o sangue de Jesus alcança a todos, por isso nós pertencemos a Ele, reconhecendo Ele mediante a fé. Aí entra o livre-arbítrio. Nesse sentido, você vai perceber a soberania de Jesus sendo demonstrada aqui. Olha que interessante, a expressão que demonstra: tu nos confiastes, demonstrando então exatamente essa visão exclusiva de Jesus em seu sacrifício. Os discípulos originalmente foram confiados pelo Pai a Jesus por causa dessa missão. Você foi confiado pelo Pai a Jesus nessa missão. João 17, 17 também revela algo interessante aqui. Esse movimento da entrega de Jesus e a intercessão que ele faz como mediador também é muito relevante dentro do texto. Essa fidelidade de Jesus em orar, pedindo a guarda dos seus discípulos é linda. João capítulo 16, versículos 13 ao 15, vale a pena você fazer essa leitura. Desse modo, João 17, versículo 6 também, você observa essa obra salvífica de Jesus em resgatar a sua igreja, em amar os seus discípulos e interceder por eles. Pega isso aqui, Jesus intercede por você, ele ora por você, você foi comprado, foi confiado por Deus, a Jesus você pertence a ele. Que coisa linda que nós temos, glória a Deus. Vamos caminhar. Segundo subtópico do segundo ponto agora, aborda então sobre os discípulos que receberam a palavra. Neste segundo subtópico agora, você precisa também observar essa leitura do versículo 6, entendendo que o próprio Jesus continua intercedendo pelos seus discípulos, e observe mais uma vez que ele intercede para que os discípulos guardem a sua palavra. Neste mesmo versículo, você percebe a declaração da centralidade do Cristo por intermédio da palavra, da escritura, da mensagem. Embora os discípulos não entendessem naquele momento seus ensinamentos, eles passam a entender depois por intermédio do Espírito Santo, que também é promessa do Pai. Você percebe agora os discípulos aprendendo de forma muito clara durante esse ministério terreno
sobre ter o Espírito Santo como guia nessa verdade. João capítulo 16, versículo 13. Compreendo então a promessa lá em Pentecostes, como nós já observamos com vocês em Atos 2, versículos 1 ao 4, na aula passada. Olhando a partir disso, nós entendemos que esse evento anuncia exatamente essa visão do Cristo sendo iluminado pelo Espírito Santo e ao mesmo tempo traçando para a igreja essa ação redentora por intermédio da glória do Pai. A fidelidade dos discípulos à palavra agora sendo intercedida revela que Jesus na sua oração ele apresenta essa necessidade dos discípulos terem uma vida de busca diante do Senhor. Guardar a palavra não é apenas ouvi-las, mas é também se submeter a ela, a andar conforme esses preceitos. João 14, versículo 23 vai confirmar isso. Se alguém me ama, esse guardará a minha palavra e o Pai o amará. Nesse sentido, a própria Bíblia fala sobre essa autenticidade da fé que os discípulos precisavam ter. A igreja, ela oferece essa autoridade espiritual. A igreja demonstra isso a partir dessa fidelidade à palavra de Deus. Olha como Jesus intercede pelos discípulos nesse quesito. Agora, para te ajudar a dinamizar a tua aula, vai para a página 81 e leia a pergunta 3 dessa lição, apresente a resposta. Muito simples você fazer isso em sala de aula, vai dinamizar, vai deixar a tua aula mais dinâmica e avance para o terceiro subtópico que trata sobre o seguinte argumento: protegidos do mundo. No terceiro subtópico, você precisa observar agora João 17:4. Vai para o versículo 4, é melhor você fazer isso. Observe que Jesus ele fala sobre essa questão de trazer a palavra ao mundo, porém o mundo odiou a palavra, no caso, o objetivo da salvação. Mas ele trouxe essa palavra ao coração dos discípulos. Olha a centralidade da mensagem do Cristo aqui sendo apontada de forma consciente. Nesse texto também você vai perceber, explicando para os teus alunos, que a mensagem de Cristo é redentora, falando aí sobre o reino de Deus. É claro que você pode ler João 17, versículos 6 ao 8. Faz isso aí que vai te ajudar muito. A recepção dos discípulos à palavra, então, foi boa. Esses discípulos receberam a palavra e buscaram ter esse conhecimento da identidade de Jesus. Observe isso de forma muito especial, linkando com João 15, versículo 9. Observe, a separação dessa natureza geográfica, agora que Jesus vai se entregar à morte e passar por um período também, é interessante dentro do texto, porque isso vai revelar, especialmente, que os discípulos poderiam sofrer nesse mundo, mas precisavam estar guardados pelo Pai. Você tem uma confirmação aqui, João 3, 19 ao 20. O ódio do mundo antecipado por Jesus é apresentado nessa oração. João 15, 18 ao 25 confirma isso. Não é meramente sociológico, social, teológico, mas é um ódio contra o próprio Deus e contra o seu Filho, contra a sua obra. O mundo odeia a obra do Cristo, odeia a mensagem de Jesus, rejeita a mensagem de Jesus. E Jesus intercede por seus discípulos para enfrentar esse século vindouro. Olha como isso se encaixa no nosso tempo também. Romanos 12, 2 fala exatamente sobre essa perspectiva da igreja primitiva que intercede e compreende essa visão de transformação. A história da igreja primitiva confirma também essa visão. Os primeiros cristãos foram muito perseguidos. Há exemplo de serem perseguidos pelo próprio Paulo, depois por romanos, depois por religiosos. Atos capítulo 4, versículos 1 ao 3, 1 Coríntios capítulo 4, versículos 12 ao 13. Hoje os discípulos em nosso tempo também são perseguidos por causa da verdade, por causa da mensagem que nós pregamos. Então, a oração intercessória de Jesus é uma oração que nos traz essa perspectiva de estarmos guardados em Deus. Olha como isso é relevante e você pode aplicar isso em sala de aula também, junto com os teus alunos, e eu espero muito que Deus use você. Se essa aula está te edificando, deixa teu comentário aqui. Vamos avançar agora para o terceiro ponto, que trabalha sobre a oração de Jesus pelos que viriam a crer. No caso, a igreja, nós, que somos discípulos de Jesus. Neste terceiro ponto, vale a pena você ler uma passagem.
1 de Pedro, capítulo 2, versículos 5 ao 9, junto com os teus alunos, e já avance para o primeiro subtópico que fala sobre a oração pela unidade da igreja. Neste primeiro subtópico, então, do terceiro ponto, você vai dar um salto para o versículo 21 do capítulo 17, onde Jesus ora pedindo a proteção e a unidade pela igreja, no caso, por aqueles que viriam a crer nessa mensagem poderosa. Aqui você encontra a expressão da centralidade de Cristo orando pela unidade dos discípulos da igreja, de forma ética pastoral. Olha o versículo 1 do capítulo 1 de João e compare com João 10:30. Você vai perceber que ele é o criador de todas as coisas e ao mesmo tempo o bom pastor. Você percebe também essa essência da partilha na unidade, aqui sendo apresentada pelo próprio Jesus. 2 de Pedro 1,4 também fala sobre essa unidade, essa igreja que precisa ser una. Também nós vamos perceber esse reflexo da comunhão sendo demonstrada na própria ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e essa unidade agora é demonstrada através dessa oração que Jesus faz. Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 4, versículos 4 ao 6, Paulão diz o seguinte, olha, ele ora pela unidade da igreja pelo ministério do Espírito. Olha que interessante que você vai perceber aqui também, além de apresentar essa natureza da trindade, da unidade da trindade, Jesus ora pela unidade do evangelho, ora pela unidade da igreja, ora pela visão que nós precisamos ter. Em tempos de fragmentação que nós estamos vivendo, onde há uma disfunção eclesial, você percebe que há uma necessidade muito grande em falar de unidade. Essa unidade de Jesus é profunda, ela é uniforme. Essa unidade de Jesus fala de uma igreja santa, poderosa, lavada e remida. Trata-se então de uma igreja enraizada nele, selada pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 12:13 fala sobre isso, e é interessante também que você pode observar essa comunhão em João 17:24. Aqui você percebe essa confirmação dessa comunhão em Jesus. Olha como João fala sobre essa comunhão que Jesus está intercedendo pela igreja. Agora você pode dinamizar a tua aula, tá? Não se esquece, vai para a página 21 e faça a leitura da pergunta 4 junto com os teus alunos, apresente a resposta, já está aí na lição, você que está com a lição do professor, e avance para o segundo subtópico do terceiro ponto, que trabalha sobre o propósito da unidade. O propósito da unidade da igreja é sempre espiritual. Olhando para o versículo 21, você vê essa confirmação. Para que o mundo creia que tu me enviastes. A unidade da igreja revela, então, esse propósito da salvação em Jesus. A unidade dos crentes revela, então, o projeto de Deus. Olha que lindo que nós temos aqui. A igreja é um corpo vivo de Cristo. A igreja manifesta, então, essa unidade com o propósito espiritual como o corpo de Cristo. Olha para 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 12 ao 13. Unidos pelo mesmo Espírito. Olha para esse fruto da regeneração, esse fruto da unidade, sendo demonstrado em um corpo só. Essa unidade exalta também a dinâmica da própria igreja. Em 2 de Pedro 3,18, o apóstolo também destaca a graça e o conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse seja o motivo do crescimento da igreja. A igreja precisa crescer em unidade. Paulo, escrevendo sobre isso, também ele fala em Gálatas, capítulo 5, melhor dizendo, versículos 22 ao 23, Paulo confirma a demonstração dessa unidade no amor. Olha para o versículo 22 agora do capítulo 17 de João, o próprio Jesus diz, eu lhes tenho transmitido a glória que tens dado, para que sejam um como nós somos, demonstrando essa unidade na Trindade e a unidade que a igreja futura deveria ter, que no caso nós devemos ter, seguindo essa vontade do Cristo. E aí, você também concorda que a igreja precisa andar em unidade nesse tempo presente? Deixa teu comentário aqui. Agora nós vamos para o nosso terceiro subtópico, que fala sobre a oração por encorajamento à unidade. No terceiro subtópico, você então está finalizando a leitura do capítulo 17 junto com os teus alunos. Aqui você vai perceber essa profunda revelação de Jesus
em demonstrar a sua relação entre o pai e o filho, no caso com ele, né? E você pode perceber a leitura do capítulo 14, versículo 6, junto com os teus alunos. Faça essa leitura do capítulo 14, versículo 6. Aqui você vai perceber que o Espírito Santo ele trabalha em corações regenerados nessa unidade. 1 Coríntios 12, 13. A oração de Jesus, ao mesmo tempo, é uma convocação para o encorajamento que os crentes que viriam, no caso nós, viveríamos então essa missão. Capítulo 17, versículo 21. A ausência dessa unidade traz prejuízos, mas é fundamental que entendamos pela Escritura de forma muito especial, de forma muito tremenda e poderosa, essa ação do poder de Deus sendo demonstrada em glória, em manifestação. Olhe para o texto, descrevendo agora, Colossenses capítulo 3, versículo 4. Você percebe que a unidade cristã é o que sustenta a glorificação do Pai, é o que revela o propósito do Cordeiro. Então você pode fechar a tua aula descrevendo todo esse propósito de forma gloriosa, finalizando com a leitura de Apocalipse 21, versículos 22 e 23, que confirma essa unidade que a igreja terá. E você pode finalizar a aula lendo a pergunta 5, que está na página 81, apresentando a resposta para os teus alunos. E eu espero muito que o Senhor possa falar com você de uma forma poderosa. Se eu te ajudei, deixa teu comentário aqui para a glória de Deus. E é claro que, como dica de leitura, eu quero apresentar para você esse texto, O Verbo se fez carne, do pastor Elinay Cabral. Esse material é muito legal, vale a pena você ter em mãos para a tua leitura, da editora CPAD. Indico também o texto do pastor Valmir Nascimento, um grande amigo, A Mente Carismática, da editora Thomas Nelson, no Brasil. Vale a pena você adquirir esse material. Eu gostei muito da leitura desse texto e que Deus abençoe você, você que quer crescer, avançar na escola dominical da sua igreja. Te espero por aqui na próxima aula. Penúltima lição do trimestre, lição 12, onde nós vamos trabalhar sobre o julgamento, do julgamento à ressurreição. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.